Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Florescer Cast. Aqui a gente fala de saúde mental com muita profundidade e com escuta qualificada. Hoje, a conversa vai por um caminho que nem sempre é lembrado quando se fala de saúde emocional, sobre a NR1 e suas diretrizes na saúde ocupacional. Porque saúde mental também passa por estrutura, por prevenção e ambiente. E quando a norma não é respeitada, o emocional também sofre. E hoje nós recebemos aqui dois profissionais maravilhosos que vão falar um pouquinho mais sobre esse assunto, sobre esse tema, de forma técnica e de forma também didática para que vocês consigam entender sobre o tema. Jonathan, Larissa, obrigado por terem vindo. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Antes de a gente entrar no tema, eu vou pedir para que vocês se apresentem, falam como vocês chegaram até aqui, por que vocês escolheram esse nicho de psicologia organizacional. Olá, gente, tudo bom? Eu me chamo Jonathan, sou psicólogo clínico, e a gente tem buscado aprender e conhecer mais sobre, como você falou, da NR01, porque a gente tem visto que é um grito que as organizações estão dando em relação à saúde mental dos colaboradores. Então, na minha formação, eu desenvolvo atendimento clínico dentro de algumas empresas aqui em Manaus, e quando surgiu essa necessidade, ou surgiu a atualização da NR01, a gente buscou estudar, entender e conhecer mais sobre essa nova redação da norma regulamentadora. Bem, eu sou Larissa, prazer estar aqui com vocês e falar sobre a psicologia organizacional alegra o meu coração, porque desde a faculdade foi a área de atuação que eu escolhi, né, a trabalhar. Já estou na área há mais de, acredito, quase 15 anos, né, trabalhando na área organizacional. E hoje eu atuo dentro de na verdade, há quase 10 anos eu atuo dentro de uma clínica de saúde ocupacional. Então, falar sobre normativas, né, normas de segurança é algo muito comum no meu cotidiano. Mesmo a psicologia até então não ter nada a ver com segurança do trabalho, né? A gente já tinha contato por meio de avaliações psicossociais, por conta das atividades de risco, né, que a gente precisa avaliar. E quando teve essa mudança da norma, né, da normativa, foi super tranquilo, porque a gente já está dentro do mercado praticamente, né? Então, tanto o médico do trabalho como o enfermeiro do trabalho já nos colocou a situação e já praticamente falou, olha, agora é com vocês, né? Essa atividade agora diz respeito à área da saúde mental. E nos deu a oportunidade de atuar. Então, desde agosto, praticamente, né, do ano passado, quando teve essa mudança da NR, a gente já pegou o material, a gente já foi buscar informação para começar a atender os nossos clientes, porque hoje a clínica ela é responsável por algumas empresas aqui em Manaus, né? Então, o médico da clínica, ele é responsável técnico e ele precisa estar por dentro de tudo isso, ele precisa atualizar documentações e a gente também precisa estar, né, dentro desse contexto. É legal, porque nós também somos assim, Organizacionais não também. organizacionais, né? Eu sou formada em recursos humanos e a Paula em administração e já trabalha há mais de 20 anos, né, Paula? Mais de 20 anos na área de gestão de pessoas. Na área de gestão de pessoas, né? Então, assim, é um pouco do que a gente conhece. Hoje eu não atuo, né, nisso há muitos anos já. E a Paula ainda atua, né, Paula? Sim. Já teve na parte de DP, agora RH. E aí com a psicologia só complementou, né? E assim, eu também fiz duas pós, né? Uma de avaliação psicológica e uma de psicologia organizacional. Legal. Então, assim, tô nesse meio, por mais que não queira, eu continuo nesse meio, né? Não largo o organizacional e tô ali na clínica também. Então, a gente vai dando esse... Maravilha. E engraçado, quando eu comecei a fazer psicologia, eu queria trabalhar na organizacional, né? Era meu sonho, Sim. né? E eu não queria. E a Paula não queria, de jeito nenhum. Só que quando veio a pandemia, e aí eu vi aquela necessidade da clínica e a importância da clínica, Sim. principalmente naquele período pandêmico, onde a gente estava sem esperança, com medo, Sim. enfim, né? E aí foi a época que a gente começou os estágios na faculdade. E aí eu digo, não, meu chamado não é organizacional, meu chamado é clínica. E aí, assim, lógico, eu gosto, porque também eu gosto disso, eu gosto de estar
com os colaboradores. Eu acho que é muito importante, eu acho que a gente consegue muita coisa quando a gente está ali perto. Sim. Né? A gente se faz presente quando a psicologia, a administração, recursos humanos, enfim. Quando existe esse olhar cuidadoso, humano, Sim. né? E atento ao colaborador, porque a gente fala, né? Recursos humanos, Sim. né? E aí, o que é isso? É a parte principal, Sim. né, da organização. E a gente realmente precisa ter esse cuidado. Exatamente. Mas agora que a gente já conheceu um pouco sobre vocês, a gente falou um pouco sobre a gente, né? A gente queria que vocês explicassem o que é a NR01, né? Para, sim, uma pessoa que é leiga, total, assim, não sabe, está assistindo a gente, os nossos queridos, né, ouvintes, ou, né, que a gente fala, ouvinte ou telespectador, isso, tá vendo? Gente, vamos com calma, tá? A gente está indo devagar, treinando, se adaptando a certas falas. Mas vamos explicar para esse povo, um povo lindo que nos assiste, o que é NR01? Muito bem, a NR01, ela é uma norma regulamentadora, né? A gente chama de mãe, é a mãe de todas as normas. E ela fala exatamente sobre a saúde e segurança do trabalhador, né? Dentro da NR1 existem várias diretrizes que as empresas precisam seguir para cuidar da saúde desse colaborador, né? O ponto principal que é interessante a gente comentar aqui é que a NR ela determina quais são os riscos ocupacionais que precisam ser medidos, identificados dentro das empresas, né? Existem, até então, antes da nova redação, existiam 5 riscos ocupacionais e todas as empresas precisam monitorar, identificar quais são os riscos, né? E planejar ações e colocar em prática as ações para diminuir esses riscos, para não ter o adoecimento do colaborador, né? Então, tinha até então 5 riscos, e ano passado, em agosto, entrou mais um risco, que na verdade esse risco já existia, ele era avaliado dentro do risco ergonômico, né? Só que de forma muito sutil, e aí por conta dos grandes afastamentos que a gente vem tendo, né, no Brasil, ano passado registrado mais de 400 mil pessoas afastadas pelo INSS por adoecimento mental, eles resolveram tirar o risco psicossocial de dentro do risco ergonômico e colocar ele como um risco para ser mensurado, para ser identificado, né? Então, hoje a gente tem 6 riscos para serem avaliados, né? Dentro dele tem o risco o ergonômico, o risco químico, biológico, né? Entre outros. E o risco psicossocial, ele criou vida própria agora, vamos falar assim, e essa foi a grande mudança que teve na redação, a necessidade de fato, identificar quais são os riscos e como tratá-los dentro da empresa. E com essa mudança que a gente que trabalha na área de pessoas sabe que foi uma mudança muito, muito impactante nas empresas. Sim. Né? Porque assim, tem que haver, não tem jeito, tem que haver um investimento. Sim. Né? Os empresários vão precisar investir para que consiga atender a norma. A norma. Né? Para atender a norma vai ter que fazer investimento, não tem jeito. É obrigatório. Pois não tem jeito. Como eu dizer, é um mal necessário. Né? E assim, o que vocês conseguem destacar na mudança dessa norma, com essa visibilidade da saúde mental? É exatamente como você está falando, a questão da visibilidade, né? Como se a norma, essa nova redação, que ela acrescenta, né, o risco psicossocial, ela vem para jogar luz na saúde mental dos colaboradores. Porque muitas vezes a gente se preocupa, será que ele está com equipamento de proteção, né, auditiva, capacete, a bota? Beleza, tudo isso é visível, é importante, a gente consegue estar ali vendo, ele está com capacete, não está com capacete. A saúde emocional, os riscos psicossociais, eles eram colocados, como a Larissa falou, dentro do risco ergonômico. Era em segundo plano, né? Estava ali em segundo plano. Às vezes a gente fingia que nem existia, Isso. né? Ou fingiam que nem existiam, né? Então a nova redação da NR01, ela traz a necessidade de a gente fazer um gerenciamento desse risco ocupacional. Então, é fundamental os gestores, a presidência da empresa, o departamento pessoal, recursos humanos, olhar para o funcionário e dizer, não, eu preciso cuidar dessa parte também. Então, a gente estava falando aqui, das vezes, da distância do
psicólogo organizacional e do psicólogo clínico, e através da NR01 e dessa necessidade de a gente olhar para o colaborador, vendo as necessidades emocionais dele também, a gente traz os dois, o organizacional e o clínico, para andarem juntos, de mão dadas. Exatamente. Então, o organizacional ele vai identificar, vai trabalhar como gerenciar esse risco, e o clínico ele vai estar ali na ponta, cuidando do colaborador. É engraçado, interessante você falar isso, porque hoje eu recebi uma ligação de uma amiga minha, que eu acho que ela faz esse trabalho de análise de risco, Sim. né? Ela falou assim, Paula, a psicóloga organizacional detectou a situação, que uma funcionária precisa de acompanhamento, e eu vou indicar ela para você fazer o acompanhamento dela clínico. Exatamente. Uhum. Né? Então, assim, é bem isso que você está dizendo mesmo. A gente vai andar lado a lado ali. Exatamente. Né? É isso mesmo. E aí quebra aquela rixa que a gente acaba tendo, né, entre psicólogos, que Isso. eu sou melhor, eu sou organizacional, enfim, e aí isso. acaba fortalecendo a nossa profissão, Sim. de alguma forma, e principalmente E vendo que um precisa do outro, né? complementar, né, as áreas de atuação são Sim, complementares, sim, total. né? A gente precisa abrir os nossos olhos, principalmente agora pós-Covid, né? Nós Sim. estamos vivendo num cenário pós-Covid, né? Porque assim, Covid foi 19, 20, 21, o pico. Mas o que se trabalhou na sociedade nesse pós, né? Nessa reinserção no no ambiente de trabalho, na sociedade, enfim, Exatamente. em todos os lugares. É por isso que hoje o reflexo, né, de tantos números de afastamento, Também. né? Também. Eu tinha uma amiga que ela era professora durante a Covid. Era uma vida professora. Durante a Covid, os professores ficaram em casa, né? E ela era de escola nível fundamental, Educação infantil, né? de educação infantil. Então não tinha muito aquele negócio de videoaula que depois os professores tiveram, né, para educação, para os maiorzinhos. E aí o que aconteceu? Ela tinha uma vida frenética, ela tinha 2 cadeiras e tudo. Ela entrou em depressão. Só que não foi diagnosticada. Não foi diagnosticada. Assim, ela estava muito reclusa, triste, porque ela tinha tanto as atividades frenéticas no trabalho quanto na igreja. Sim. E os 2 cenários fecharam. E aí ela entrou num quadro de depressão. Ela teve a perda de um amigo muito grande, muito próximo. Era até um padre, acho que foi o primeiro padre que morreu aqui em Manaus, eu não vou lembrar o nome dele, ele era lá da Alvorada. E aí ele faleceu de Covid. Ela se afundou, ela teve uma parada cardíaca e morreu. Nossa. Entendeu? Então, assim, muito provavelmente foi subnotificado, né? Essa situação. Não foi o óbito Covid, não, mas foi. E aí, quantos dela, professores, Exato. né, se encontraram, né, nessa situação? E Viveram quem a mesma trabalhou? realidade. E aí a gente está falando de um nicho professor. E aí, quando a gente pensa, todo mundo que trabalha, né? E aí Passou por isso, né? Passou por isso. E aí eu vou um pouco além. Nós, né? Área de saúde, Sim. que não Sim. paramos. Sim. Né? Quem que está cuidando? Quem que cuidou? Quem tem condições financeiras ou um plano de saúde consegue Sim. fazer alguns acompanhamentos. Mas quem... E aí, essa norma também, ela não diretamente, mas indiretamente ela vai auxiliar nisso. Sim. Por quê? Né, vai identificar fatores de risco no colaborador, que talvez não sejam próprios da empresa hoje, mas que já, né, tipo, visto Covid, me corrija se eu estiver errada, mas que afetou diretamente nele. Né, aquele ambiente, eu tô com medo, eu não sei, e eu preciso voltar a produzir, eu não tenho mais aquela vitalidade, ou então muda, não tem jeito, nós todos mudamos. Exato. Nesse momento pós-Covid. Então, eu acredito até que nisso a gente vai conseguir avançar, né? É assim, Larissa. de forma indireta, Isso. a norma ela vai mostrar algumas situações, né? Mas é importante a gente pontuar uma coisa aqui. A NR, ela não está falando a respeito do indivíduo. Ela está querendo verificar, ela está querendo apresentar, ela está querendo identificar o que no ambiente de trabalho adoece esse colaborador. Por meio desse levantamento, quando esse colaborador, aquele colaborador que estiver numa situação
enfim, de risco, vamos falar assim, o setor, a função, enfim, e a ação que a empresa foi implementar ali, nessa ação for levantado uma necessidade de uma terapia, de um plantão psicológico, aí sim, nesse momento, pode ser levantada essa questão das particularidades desse colaborador. Mas até então, a ANR ela não vai avaliar o indivíduo, né? Então, no começo ficou muito confuso isso, né? Tanto que dentro da nossa área da psicologia se falava, a gente vai trabalhar com teste psicológico, né? A gente vai colocar testagem para fazer avaliação desses, né? E até a gente entender o que a ANR não estava querendo, ficou essa fala, né, de avaliar as pessoas. Só que não, a ANR ela quer avaliar o ambiente, né? Então, o que no ambiente adoece esse colaborador? Da mesma forma de interpretação, como a gente vê os outros riscos ocupacionais, né? Então, o risco ergonômico, a gente fala de postura, né? De alinhamento de cadeira, de mesa, né? Então, se essa mesa está inadequada para você trabalhar, né, 12 horas sentado ou 8 horas sentado, enfim, dependendo da quantidade de horas que você trabalha, tem que ser ajustado. Se essa iluminação está inapropriada, tem que ser modificada. Ruído, então, né? Exatamente, ruído, temperatura. Então, com essa mesma linha de pensamento, a gente avalia os riscos psicossociais. Então, eu tenho que olhar para o ambiente e ver o que naquele ambiente está adoecendo meus colaboradores. E, em cima disso, levantar as ações para diminuir isso, né? É interessante falar isso porque, assim, ó, você falou de Covid, né? Nós vivemos uma realidade hoje na clínica que a gente trabalha, por sinal é Master Saúde, Clínica Master Saúde. Não esqueça, Não Master esqueça, Saúde, Clínica mais uma Master vez. Saúde, tá bom? E olha o que aconteceu. Em 2021, nós tivemos uma procura de uma empresa, de uma multinacional, para tratar os enlutados do Covid, né? Ainda não se falava de risco psicossocial, né? A NR1, ela sempre existiu há muito tempo, ela é, né, jurássica, mas não se falava de risco psicossocial. Então, essa multinacional, preocupada com a saúde do colaborador, por conta dos que perderam, né, dos familiares e tudo mais, resolveu criar um programa. Essa ideia veio da Matriz, que não é aqui no Brasil, vale falar, veio da Matriz, e eles decidiram implantar dentro da empresa terapia para os colaboradores, né? O Jonatas faz parte dessa equipe hoje, né? Já está lá conosco já há um tempão. E o interessante disso foi o seguinte, que a primeira demanda que eles tiveram, que eles achavam que iam ter, era o luto, né? Trabalhar o luto desses colaboradores. E para nossa surpresa, né? Muitos casos que chegam com os colegas que estão atendendo lá, pouco na verdade tinha a ver com luto, e apareceram outras situações que precisavam ser tratadas, precisavam ser cuidadas. E dentro delas a gente tinha a questão de assédio moral, né? Então, assim, mesmo antes de ter essa mudança da NR, a empresa já se preocupou em cuidar desses colaboradores. Mas eu friso o seguinte aqui, ó. Por que a empresa resolveu fazer isso? Porque eles entendem que uma pessoa adoecida, uma pessoa que não está 100% bem emocionalmente, não produz adequadamente. Exatamente. Né? E a gente fala a respeito de segurança no ambiente de trabalho. Então, como a gente sempre fala quando a gente vai visitar cliente ou quando a gente está trocando outras ideias, né? A segurança, ela começa na nossa cabeça. Então, se você tem um colaborador que não está bem emocionalmente, que tem um colaborador que está passando por problemas, ele pode ter os melhores EPIs, mas ele vai esquecer de colocar o cinto de segurança, ele vai esquecer de travar, sei lá, algum equipamento de proteção, sim, ele vai esquecer talvez de colocar um capacete de segurança, né? Então a empresa entendeu que se você não está bem, você não produz direito e você pode se acidentar. E eu queria levantar um ponto aqui também. Um colaborador afastado para a empresa, gente, custa muito dinheiro, né? Então, logo no começo, você comentou a respeito de investimento, né? Que a empresa vai ser obrigada a investir nisso. Uma empresa que tem consciência dos seus gastos, ela vê a segurança no trabalho como um investimento. Ela não pode ver investir na segurança do trabalho como algo oneroso, né? Ela tem que entender que a área do SESMIT, a área da segurança do trabalho, é uma área extremamente importante. Sim. Um colaborador adoecido, um colaborador afastado, gera custos, né, por meio de impostos. No caso do INSS, que aumenta o FAP, né? Exatamente. Por conta do acidente. É sobre isso, né? E muitas empresas desconhecem esse FAP. Esse link, né?
eles desconhecem e eles acham que investir Sim. na segurança é perca de dinheiro. Sim. E aí eles só vão sentir isso quando os impostos em dezembro, começarem a quando aumentar. fizerem a- Exatamente. É quando eles vão sentir. É sobre isso. Então, quando a gente começou a trabalhar com a... Só para fechar essa Não, tá fala ótimo, aqui. pode ficar à vontade. Só para fechar essa fala aqui, essa empresa entendeu, gente, que ela precisava cuidar desses colaboradores porque eles iam dar problema lá na frente. Eles entenderam isso, né? Não foi ruim, foi excelente. Tanto que o programa hoje, desde 2021, ano passado nós fechamos mais de 4.000 atendimentos realizados dentro dessa empresa, Legal. mais de 4.000, e não é plantão psicológico, gente, é terapia, né? Jonatas tem paciente aqui que já fez ano Já contigo, fez né? mais de um ano que ele está comigo. Em terapia com ele, né? E a empresa, a gente tem um contrato com a empresa de uma determinada quantidade de sessões e, havendo necessidade, a empresa continua pagando a terapia para esses colaboradores, né? Hoje nós temos 5 colegas que estão à disposição dentro da empresa, atendem todos os turnos da empresa. O primeiro atendimento acontece às 6 da manhã, o último às 9 da noite, né? E todos que têm necessidade, que queiram participar do programa, né? Fazer a parte da terapia, pode chegar no RH, pode chegar por meio do médico, né? Da parte lá da enfermagem da empresa, e tem acesso à terapia. E se hoje nós formos fazer um levantamento dessa empresa, muito provavelmente a produtividade aumentou, o engajamento da empresa aumentou, entendeu? Até mesmo o senso de pertencimento, a imagem da empresa junto ao Melhora mercado muito. melhorou, a imagem que o colaborador tem dessa empresa melhorou também, né? Então, assim, a empresa só tem ganhado, né, situações por ter implantado um programa desse. É um programa caro, vou falar caro? É. Mas Investimento, né, Larissa? é muito mais barato Do que do que um você ter afastamento. um profissional Exatamente. que processe a empresa, Exatamente. entendeu? Então, um profissional leva todo o investimento que essa empresa está fazendo do ano de um programa desse, E assim, entendeu? Larissa, um passivo trabalhista, ele nunca vem só um passivo. Exato. Eu vou lá e entro na justiça, aí eu pego, falo com a Grace fala com o E se Jonathan, vê na Jonathan mesma fala contigo, situação, se aí identifica. vira aquela teia. Exatamente. Né? Então, não vai ser só um sempre, não vai ser só um. E Uhum. cabe ressaltar com essa tua fala, Larissa, que, como você falou, uma empresa multinacional do distrito, as empresas do distrito, elas têm plano de saúde. Sim, sim. Então, assim, Uhum. aí a gente vê um olhar além, Além. né? Porque, assim, todas têm plano de saúde. Então, o plano de saúde automaticamente tem o Tem psicólogo. acesso. Exatamente. Eles já têm acesso ao psicólogo. Uhum. Só que, assim, a gente entende também que o nosso distrito, olha, só a Honda tem mais de 8.000 funcionários. Sim. Então, assim, tem outras empresas como a Yamaha que tem uns 3.000. Embora a Tem... gente não tá pagando. Exato. Mas, assim, Aquela multinacional lá de motos, né? mas, assim, Brincadeira. pra dizer que... Mas se quiserem patrocinar. Isso, gente, por favor. Porque infla muito o serviço Sim, particular sim, de saúde. sim, Né? sim. Então, assim, fazer isso é um diferencial. Eu posso te dar uma outra visão? Sim. O que acontece, gente? Voltando para a NR1. A empresa ela precisa comprovar essas ações. Entendeu? Então, quando você tem... Não que o plano de saúde seja ruim, gente. Ele é excelente. Sim. Ele tem que ser... É um Infelizmente, suporte pro infelizmente, colaborador. na área da psicologia ainda é muito deficiente. Isso. Porque A gente tem algumas existe- queixas, né? Existe uma demanda Sim. muito reprimida, né? Que não atende E quem uma... E necessita. fora a questão do horário, que é isso. impossível, O né? tempo, uma Meia das- hora, não, a gente não... Uma das a queixas... gente fala com o paciente, outro chora. ou você vai falar, né? Uma das queixas, para a gente fechar esse contrato, que nós questionamos, mas você tem plano de saúde, por que não vai fazer pelo plano de saúde, né? É justamente a questão da marcação com o profissional, alguns relatos de tempo muito curto das sessões, né, que não deveria acontecer, e outra, o deslocamento desse colaborador Até o para local. o atendimento. A logística, que é muito Isso, grande. entendeu? Sim. Então, isso causa também uma saída dele do trabalho. E você tendo um programa desse Perde dentro da o- empresa, o tempo de trabalho. de produção. trabalho, de produção.
E você tendo um programa desse dentro da empresa, você tendo os profissionais ali para fazer a escuta ou para fazer a parte da terapia, no máximo que ele vai perder é 60 hora, né? minutos, né? 60 minutos para fazer o atendimento, deslocamento dele do setor para o local onde acontece o atendimento. E o ponto principal que eu quero colocar aqui é o controle que a empresa tem Sim. nesse cuidado do colaborador, porque isso tem que voltar para ela como documentação, como respaldo, relatórios. como relatórios. Entendeu? Então, assim, e é justamente isso que a NR pede, né? Que a NR quer que a empresa comprove quais são as ações que você está tendo para Tomado, cuidar né? da saúde mental do teu colaborador. Então, esse tipo de investimento que a empresa está fazendo também é para atender aquilo que ela está sendo cobrada. Sim, sim. Entendeu? Então, ela juntou O útil ao o agradável. útil ao agradável, exatamente. Então, quando teve essa mudança da leitura da NR, né, da redação, a empresa percebeu que já está fazendo algo que a NR está pedindo, entendeu? E assim, qual foi o maior desafio que vocês tiveram para fazer a aplicação da norma? Nossa, Aí a gente encontrou nossa, vários, mas muitos. em resumo, é a mentalidade de quem está na frente da Exato. gestão. Será que é necessário mesmo fazer esse Exatamente. levantamento de risco psicossocial através dos colaboradores? A gente chegou em empresa para reunir que a gente via, não sei se era engenheiro ou enfermeiro, que ele ia no Engenheiro. setor, aí ele olhava assim, eu acho que esse setor tem esse risco psicossocial, e anotava na prancheta dele. Então, a mentalidade de quem está gerenciando essa parte, que foi Grande das maiores desafio. dificuldades, desafio. Eu vou para além disso, Jonathan, desculpa te incomodar, te interromper. Eu acho que é o medo do que vai Do que vai encontrar, eu também. eu não penso nem Também. que. Eu penso que eles, o que vão encontrar, o que vão falar de mim Também. lá Sim, fora. Eu sim, acho que é sim. mais um medo. Hoje, Tem muito, como é que a gente faz o levantamento do risco psicossocial? A gente envia um relatório através de um link para 100% dos colaboradores. Então, a gente tem uma possibilidade de ter um feedback de toda Mais a assertivo, empresa, né? Sim. Então, através daquela resposta, a gente faz um trabalho com os dados, faz um levantamento, elabora um relatório e devolve para a gestão. E quando a gente devolve para a gestão, a gente já teve um caso assim que foi muito peculiar com a gente. A gente falou assim, esses colaboradores desse setor, desse GHE, falaram que a gente percebeu que a comunicação entre a liderança não está sendo boa. E ele, que é o dono da empresa, que nem tem acesso ao pessoal. Mas o que eu fiz? Eu nem tenho contato com ele. A gente não está falando do CEO, a gente está falando do líder direto dele lá Do supervisor. do Exato. supervisor. Mas aí ele já fica todo assim. Então existe. A maior dificuldade é a mentalidade de quem está na frente. Exatamente. Caramba, a gente vai colocar uma lente sobre os nossos problemas Exatamente. e como é que a gente vai lidar com Vai isso. se olhar no espelho, né? Isso. E assim, pra gente, pra mim, da área organizacional, eu acho que é mais tranquilo falar sobre algumas coisas, né? A gente até comenta que ele é o coração, né? E eu sou o clínico. ele é o clínico, Então, quando a gente vai falar com o gestor para falar a respeito da obrigatoriedade, da importância de fazer esse levantamento, uma das falas que a gente trouxe para o nosso discurso, para poder fazê-lo entender a necessidade, é justamente o que você falou sobre o FAP. É trazer a consciência que ele precisa cuidar para que não haja afastamento, para que não haja adoecimento, para que não haja aumento da receita dele. Entendeu? Então, a nossa fala ela teve que ser modificada para esse gestor poder entender a necessidade da implantação dos programas do levantamento de risco dentro da empresa. Né? E assim, quando a gente vai dar a devolutiva, a gente também vai com muito cuidado, porque você está falando do filho de alguém. Né? Então, assim, o dono da empresa, ele vai receber de uma certa forma negativa, porque você está falando de um filho dele, né? Então, a gente tem que ter todo cuidado para falar, tem que ter todo uma delicadeza, né? E da mesma forma como a gente não está ali para apontar os defeitos da empresa, né? A gente não está como um acusador. A gente está ali para mostrar a necessidade de uma mudança para que ele tenha a melhora da produtividade dele, entendeu? E na mesma forma que a gente apresenta a necessidade da mudança, a gente já vem com as ações que ele precisa tomar para aquilo ser resolvido, né? A gente não está ali como um acusador, então a gente tem que ter todo esse cuidado na hora de falar com
com o proprietário, com o gerente, né? Enfim, com quem for o responsável da empresa. E pensando assim, né? Vocês já fizeram algumas visitas e com certeza em alguns lugares foi acolhida, né, a proposta e outros não. Não. Mas vocês, mesmo apresentando a proposta, eu acredito que vocês fazem tipo um levantamento para poder criar a proposta a Sim. ser apresentada. Uhum. Quais foram os maiores, vamos dizer assim, os maiores casos que vocês encontraram dentro das empresas? Tá, a gente falou no modo geral a mentalidade. Uhum. Mas assim, algo mais, vamos supor, do impacto direto do funcionário, né? O que que vocês encontraram assim lá neste lugar? Vamos supor, sei lá, foi numa empresa, aí apresentamos, não deu certo, mas a gente identificou que isso daqui era um ponto crucial e ele está perdendo dinheiro nisso. Com a experiência dentro desse contrato que a gente tem nessa empresa no distrito, eu percebo muito que existe uma necessidade de um olhar para o funcionário como indivíduo, como pessoa, porque às vezes é sobrecarga de trabalho, prazos totalmente inalcançáveis, aí entra assédio moral. Aí entra a questão da assédio moral mesmo, Uhum. né? Porque eu já atendi paciente que chegou assim com estresse pós-traumático porque o gestor dela gritou com ela na linha de produção na frente de todo mundo. Então, tipo, não tem esse olhar humanizado, não tem esse cuidado. Então, a gente vê que quando aquilo que a gente propõe a gente faz o levantamento do risco, identifica aquele risco e propõe uma ação que nem sempre é atendimento psicológico, é roda de conversa, mas pode ser um treinamento para a liderança, Sim, um treinamento faria de muita comunicação diferença. assertiva, de comunicação não violenta. E quando isso não é aplicado, a gente vê que o colaborador, não só o colaborador, mas toda a empresa ela sofre. A gente vê que a cultura da empresa ela não é modificada. A cultura da empresa ela permanece com esses prazos totalmente inalcançáveis. O sentimento de que a pessoa não tem valor naquilo que ela faz. Então, eu recebo muitas dessas queixas dentro do consultório, em relação à cultura, em relação à mentalidade de quem está gerenciando aquela equipe. É um título no papel, missão, visão, E né? valores, E valores Que que não acontece. na realidade não acontece. Não. E esse é o maior desafio, é trazer do documento, Pra tirar da prática. gaveta para a prática, para a vida da empresa. Porque não adianta a gente chega lá, faz o levantamento de dados, trabalha relatório, pensa em planos de ação para que a empresa cuide da saúde mental do colaborador. Se ela não tirar da gaveta, do papel e colocar na prática, não vai mudar. Infelizmente, vai continuar ainda algo pode opressor. aumentar, ainda Sim. pode aumentar. E de 2 em 2 anos isso precisa ser atualizado, né? Isso precisa ir Igual para o o documento. PGR, né? Ela vai para o PGR, né? O risco identificado ele vai para o PGR. Então, de 2 em 2 anos isso precisa ser atualizado. E se a empresa não cuida, se ela não trata, vai aumentar, vai aparecer mais, entendeu? Então precisa ser feito alguma coisa. E fora a fiscalização e as multas, E né? multas, como exatamente. a Larissa falou. Vai É só no mexer no bolso, bolso. exatamente. Quando a gente lida diretamente com a gestão, a gente não tá. Muitas vezes a gente usa uma fala de cuidar do colaborador, cuidar da saúde mental. Mas se a gente não falar, vai gerar multa, vai piorar a situação de imposto, eles não se mexem. É Eles isso não mesmo. se mexem. Então a gente percebeu que quando a gente mudou a nossa fala por uma fala mais realista em relação a finanças e multas, a gente viu É a porque a galera gente se vai com o olhar da mexendo. psicologia, o olhar Olha, humanizado. né? você tira pela situação, né, que houve. Quando foi feita essa alteração, em agosto, o prazo que eles deram para as empresas se regularizarem foi até março. Do ano passado. Março desse ano. Março desse ano. Sendo passivo de multa, né? Então, teve aquele corre-corre, né? As empresas, enfim, pularam porque o prazo foi curto Muita e realmente gente procurando, querendo fazer. e realmente para você fazer um levantamento desse, você precisa de um tempo para fazer, não é aplicar e simplesmente, né, o documento está pronto. Quando teve alteração dizendo que a norma continua vigente, ela está valendo, as empresas precisam se adequar. E quando retiraram a multa, dizendo que a multa vai valer só para ano que vem, quietou. Então, um ou outro
tá Procura, procurando né? para fazer, tá? Você vai ver a correria que vai acontecer agora. Em maio do ano que vem, né? Ou Quando próximo tiver- agora, né? Início, final de Eu lembro que dezembro, eu lembro que início ano do ano. passado foi novembro, dezembro, uma atrás da outra, querendo, né? E provavelmente isso vai acontecer agora, final do ano, né? Então a gente está só esperando. É, Então, existe, quando você não tem essa situação da multa, você vai pagar por isso, nada é feito. existe empresa que a entendeu? gente viu o orçamento que depois que saiu essa obrigatoriedade, né, a questão da multa, sumiram, nunca mais sumiram. falaram com a gente. Daqui a pouco eles estão aí de volta. Exatamente. E aí o vai orçamento aparecer. já é atualizado. Vai ser atualizado, né? com Lógico. certeza. Não é o mesmo preço. Tá Não é o mesmo. mesmo preço. E vamos falar de coisas boas. Foi aplicada a mudança da NR01, foi feito tudo. O que vocês notaram de diferente no clima organizacional dessa empresa? Qual foi a mudança que vocês conseguiram ver nas empresas que realmente cumpriram o que a norma NR01 fala? Assim, quando a gente vai aplicar o questionário, né, a gente tem a situação de aplicar por meio de links, né, por presencial. O que a gente percebe é que eles realmente falam aquilo que eles precisam falar, eles são verdadeiros naquilo que acontece na empresa e eles realmente anseiam por mudanças, né? Então, antes da gente fazer a aplicação, a gente tem uma conversa com os colaboradores, né, para explicar por que a gente está fazendo isso, qual o objetivo desse levantamento, né, o que a gente espera com esse levantamento. Então, você vê que o colaborador ele tem um anseio de que haja mudança, então eles realmente desejam ter um ambiente de trabalho melhor, né? A gente, depois desses levantamentos que a gente tem feito, poucas empresas têm procurado para colocar o plano de ação em prática, né? Então, assim, as empresas que têm nos procurado para vamos fazer um orçamento de como que vai acontecer essas ações que vocês sugeriram, né? Elas realmente demonstram o cuidado com o colaborador. A gente tem uma empresa que é uma rede de produtos hospitalares, né? E engraçado que lá não foi nada agressivo que apareceu, né, dos riscos, né? A gente classificou como aceitáveis, né? Então não é nada que precisa de uma ação imediata. Mas mesmo assim, ela se preocupou e já pediu algumas palestras para os colaboradores, né? Tá procurando envolver os colaboradores. E o que eu acredito que vai acontecer daqui a um tempo, porque a gente ainda não tem como mensurar isso, né? Talvez quando aplicar um outro questionário, uma outra pesquisa, né, junto aos colaboradores, o clima agradável que é hoje se tornar cada vez melhor, entendeu? Então eu acredito que é isso que vai acontecer. Vamos torcer para que todas essas empresas que a gente fez o levantamento, de fato, se preocupem em colocar a ação em prática, né? Porque não adianta tu aplicar uma ferramenta, tu fazer todo o levantamento e aquilo ir para a gaveta, né? É o que está acontecendo. Só que o que vai acontecer? Com certeza, o Ministério do Trabalho e Emprego e Receita Federal já tem em mente as principais empresas adoecedoras. Então, eles vão sim partir para cima para fazer as fiscalizações, né? Se houverem denúncias, isso vai ter que mudar. Recentemente, a gente teve uma situação de uma empresa que a gente fez um levantamento, foi entregue a documentação, PGR foi atualizado, documento tudo legal, tá lá bonitinho. A empresa teve uma denúncia, foram fiscalizados e agora está correndo atrás do plano de ação. Exatamente, está correndo atrás do plano de ação. Querendo proposta. Querendo que a gente, né, encaminhe os orçamentos tudo direitinho. Então, assim, quando a empresa de fato começar a colocar em prática isso, a minha percepção é que, com certeza, o clima organizacional vai melhorar, a produtividade dos colaboradores também vai melhorar, né? Então, isso como diz, tem todos os artigos que você procura, né, falando sobre isso. Então, você vê que produtividade melhora, o engajamento melhora, a rotatividade da empresa vai diminuir, entendeu? Então, é só esperar para ver isso na prática acontecer. Teoricamente, a gente já sabe que isso funciona, né? E eu acredito que é isso que vai acontecer. Então, é só esperar mais um pouquinho para ver essas ações sendo colocadas em prática e, de fato, ver isso sendo modificado. Na verdade, assim, o que a gente precisa hoje é menos marketing, Sim. né? E mais ação. E ação, Né? com Porque certeza. quando veio essa obrigatoriedade da normativa, como vocês falaram, veio um boom, né, de procura, e aí com essa prorrogação existiu justamente isso, né? Isso, acalmou. Acalmou, né? Então a gente precisa mais que as empresas. Mas é fogo, né? Aquilo que a gente vai ser até repetitivo mais uma vez, né?
enquanto eles não tiverem a consciência que não é só o investimento, mas também a perda do dinheiro, Isso. Uhum. né? Porque eles vão perder dinheiro, né? Sim. Enquanto não houver essa mentalidade de que você vai reduzir os gastos que Sim, você tem, exatamente. por mais que nesse momento você Tem está um investindo, custo maior, né? tem um Sim. custo maior, mas a longo prazo, talvez longo, né? Porque se um colaborador se machuca, tá com, como você falou, não tá bem, tá sofrendo assédio moral no trabalho, não esqueceu de colocar o gancho no Sim, cinto de sim. segurança, Uhum. caiu, se machucou, sei lá, é um prejuízo, Sim, né? Talvez que imensurável para a Sim. empresa, porque a gente não sabe o que pode acontecer. exatamente. Sobre a questão dos acidentes, né? É interessante falar que algumas doenças relacionadas à saúde mental, elas já se enquadram como doenças ocupacionais, né? Então, o que a gente comenta é que um acidente físico que te causa lesão física, você tem uma previsão de retorno, né? E volta a trabalhar Sim. normalmente e tudo mais. Mas um afastamento por adoecimento mental, Burnout. exatamente, Já você não era, tem né? previsão de retorno. O que que acontece com relação ao burnout? É uma doença ocupacional, ele entra na classificação B91 Sim. e ele significa que o colaborador ele tem estabilidade. Um ano Estabilidade. após Então, o retorno. exatamente. Então, olha o gasto que essa empresa vai ter com uma pessoa afastada por um adoecimento mental. Entendeu? Ele não pode ser desligado e quando ele voltar, ele tem estabilidade de 1 ano. Olha o que ela vai gastar para manter aquela função ali, né, ativa, a vaga dele ativa e o colaborador afastado. Então, quando se fala de adoecimento relacionado à saúde mental, a gente não tem como precisar Mensurar, né? quando aquela pessoa vai estar Período. apta para voltar a trabalhar novamente, entendeu? E quando ela está afastada pelo INSS por acidente de trabalho, a empresa ainda tem custos, Muito. né? Ainda tem os Uhum. custos que ela tem que pagar, a questão do FGTS, ela continua pagando, Exatamente, que é um isso. dinheiro que ela É vai isso. perder. Não tem Então, jeito. exatamente. Então, se ela tomar consciência disso, se você tem um DP que funciona, que mostra tudo isso, entendeu? Ele vai ver que de fato ele precisa cuidar, ele Sim. precisa investir. Na menor das ações, gente, ele precisa implementar, E às vezes não entendeu? precisa de muito, né, Larissa? Não, Às não. vezes um olhar diferenciado só já Exatamente. muda muita coisa. Então não precisa fazer muito, precisa investir milhões, fazer muita coisa, Exatamente. não. Aquele carnaval todo. Exatamente. São ações assertivas. Exatamente. Né? Uhum. Nós temos três empresas parceiras, Paula, Sim. conosco, né? Que eles têm esse olhar. Eu não sei se eles fizeram antes, né, a avaliação de risco, mas eles já, antes disso, eles já nos procuraram justamente para isso, para cuidar dos funcionários Legal. deles, né? Uhum. Para trabalhar, a gente faz lá no Estúdio VIP. Até convidei acho que o Jonathan uma vez, não foi? Não. Para ir Não, lá você numa já roda. comentou- já Eu comentou comentei, sobre né? a roda de A conversa. gente faz mensalmente uma roda de conversa, Isso, né? legal. Com temas. A gente sempre temas que surgem ali, porque o Estúdio VIP é um salão de beleza, né? Uhum, uhum. Então, tu imagina a diversidade, né? E Uhum. aí a Yara, que é um beijo, Yara, proprietária. Oh, aqui, beija. Ela tem um olhar assim diferenciado, Legal. entendeu? Ela entende que se o funcionário dela não tá bem, ela entende isso. Uhum. Ele não vai Render. produzir Uhum. bem. E ela procura a excelência. Gente, a Yara é uma mulher incrível. Ela tem uma visão assim fora do comum. Legal. De verdade, tanto é que o salão dela hoje é um dos melhores de Manaus, se não for o melhor. Uhum. Pra mim é o melhor, viu? Mas assim, não, mas de verdade, é porque não é só isso. Ela se preocupa Os detalhes. com os detalhes dos funcionários. Detalhes, Uhum. tipo, ela já fez plano nutricional para eles, para quem precisasse. Entendeu? Investimento mesmo. Legal. Ela tem nós duas que a gente atende os funcionários de lá, na área psicológica, dentista. Então, assim, ela faz um 360 dentro do que ela pode para oferecer essa qualidade, porque até na nossa última roda de conversa, né, tinha até uma cliente, umas duas dela. clientes que participaram da roda, né? Que Elas legal. foram lá participar. E a gente falou sobre o Setembro Amarelo, né? E foi tão legal o depoimento da cliente falando que ela vai para lá, às vezes ela tá sem fazer nada, mas ela vai para lá porque lá ela é acolhida. Olha que Se legal. sente bem, né? Se sente bem, eu me sinto em casa. Eu chego aqui, eu não sei nem o que eu quero fazer. Eu digo, fica aí. Eu não vou lembrar o nome dela, mas ela sabe, se ela assistir, ela sabe de que é que eu tô E tá falando. gravidinha ela. Ela tá gravidinha, então ela tá bem Que sensível. legal.
E aí ela chega lá, ela diz assim, eu chego aqui, eu me sinto em casa. Olha só o reflexo do cuidado com o Exatamente. colaborador e o que o cliente está Exatamente, respondendo. né? Olha, Exatamente. esse feedback do cliente não tem preço. Exatamente, melhor marketing é esse daí. Melhor marketing. E aí a gente atende também No novo hotel. no Novo Hotel Beijo, Manuel. e no Grupo Cidade, né? Com a Ana Isso, Paula Grupo também. Cidade. Que E o legal. Afrodite também. O Afrodite também, é verdade. O Afrodite. Então, assim, é muito legal, porque assim, a gente já conseguiu mudar tudo, a estrutura não, né? A gente sabe que são muito, a gente Sim, identificou algumas sim. situações que são próprios da organização, Sim, né? sim. E a gente tenta lidar com isso. Uhum. Mas olha o feedback, né, de quem Sim. está na ponta, porque é quem está recebendo o Sim, serviço. Com certeza. Né? E aí, essa mentalidade que os gestores, né, os empresários, eles precisam ter. Porque, vamos lá, é uma produção de uma caneca. Mas se ela estiver quebrada, muito provavelmente Não ela vai ser vender. vendida. Não vai. Entendeu? Tempo, dinheiro, material, tudo perdido. Sim. Ou então, se o cliente chega, se ele vende ainda assim, e chega lá com o cliente, putz, grilo, eu não vou comprar mais dessa Uhum, marca. Porque Exatamente. ela uma veio imagem. quebrada. Imagina, numa linha de produção, por exemplo, nessa empresa onde o colaborador ele tem que olhar aquele produto que são vários por segundo. Então ela pega, olha o produto, vê se tem alguma avaria e tem que passar para frente. Isso elas falam para mim que é coisa de 6, Segundos, 9 segundos. Aí imagina se a mente dela não tá ali. Exatamente. Se ela tá preocupada já teve colaboradora que ela ficava preocupada com o gestor que ia chegar, que foi o gestor que gritou com ela, Já e ela já pensou? começava a chorar, já começava a se tremer. Então ela não conseguia entregar O que ela um serviço precisava, de né? qualidade. Então passava um produto com avaria, lá na frente tinha que voltar. Então é tempo que a esteira para, que volta, e tudo isso é dinheiro. Então E eu vou mais além, Jonathan. Geralmente, essas empresas elas produzem por lote. Sim. sim. Então, assim, vamos supor, cada lote são 1.000 peças. Foi uma peça avariada para lá. Aí o Aquele lote lote todo é reprovado. Tá aí, Reprovado. pronto, agora eu entendi o que ela Exatamente. falava, porque ela sempre falava isso. Ele reclama que meu lote é sempre reprovado, mas era por isso, porque a cabeça dela não Não estava tá ali naquele Então Mas é é todo assim, lote funciona. que... Vixe, Todo lote é reprovado. Revisado, Aí, né? aí tem o setor de revisão, Aham. aquela, né, dando aula de Ótimo. produção, né? Isso. Produção. Ótimo. Aí vai lá, o lote todo vai ter que passar pelo setor de Exatamente, inspeção. então foi- Aí eles vão ver se tá, porque assim, eles pegam por amostragem. Aquela Aham. amostragem ali, deu ruim um, o lote é aí o reprovado. lote todo é reprovado. Então tudo isso é dinheiro. E o que aconteceu? A gente teve que fazer um trabalho com ela ali na terapia de trabalhar as emoções dela, de ela aprender a gerenciar o que ela estava sentindo naquele momento. Né? Aí ela chegou ao ponto de ela pedir que ela fosse mudada de linha de produção, de setor, não entendo como funciona lá por dentro. Aí ela foi mudada e ela não tem mais contato com esse gestor. Teve todo um processo lá dentro da Da organização. compliance, né, essas coisas assim, mas aí eu já perdi o contato, não sei o que houve. Mas para te ver como a saúde mental ela modifica, né, altera a qualidade do serviço, do trabalho que o colaborador está E assim, oferecendo. a mudança de uma peça é como se fosse xadrez. Mudança de uma peça daqui para ali faz toda a diferença. Sim. Às vezes a pessoa, não é que ela não seja boa ali naquilo que ela está fazendo, é que ela não é para aquele serviço. Para aquela Sim. situação. Eu trabalhei numa empresa, numa multinacional, que quando eu ia dentro da área de produção, eu ficava olhando os meninos na linha, eu olhava e digo, meu Deus, esse serviço não é para mim. Eu digo, eu ia passar uma hora e eu já estava zarolha, Sim, não sim. voltava mais, nunca mais aqui. Mas eles faziam aquilo com excelência. Uhum. Eu digo assim, isso não é para mim. Não é me Menosprezando, me né? achando melhor, porque eu tenho certeza que eu não ia conseguir fazer aquilo dali. Não mas tem aí- capacidade, né, de não se tenho a capacidade adequar. daquilo dali. Mas é aquilo que a Sabe? gente vê na questão que tu fez após, a Larissa, ela é mestre em avaliação psicológica. Tudo isso é identificado Sim, através de um sim, teste uma boa de... seleção. Sim, Boa seleção. é, Uma boa Uma sim. boa seleção, a gente percebe quem é em cada função, em cada setor. Sim, Exatamente, sim. é isso mesmo. Aí, mas assim, às vezes a gente nem consegue pegar tanto num teste, porque assim, às vezes as pessoas tentam burlar um teste, Sim, né? Tem sim, muito isso. Dependendo do E a, tempo. Aham. gente, e a gente vai assim, vendo mais no dia a dia. A pessoa talvez
a gente achasse que fosse boa para aquilo, mas não é. Né? E a gente vai passar para outro. Ah, vamos encaixar essa peça em outro lugar e ali ela fica muito bem. Falando nisso, do que a gente está falando da questão do indivíduo, tudo, vocês acham que existe uma parcela de responsabilidade individual na questão do processo estrutural, institucional, quanto à questão do adoecimento do colaborador? Se existe uma questão parcela. individual, uma culpa minha do colaborador, na questão do adoecimento, na questão do ambiente em si, ou é só estrutural, só a questão do organizacional? Só organização. Assim, o colaborador, ele é um ser íntegro, ele é um ser inteiro, né? Então, todos nós temos responsabilidade com a nossa saúde emocional. Não só o ambiente, né? O ambiente, ele pode ser adoecedor, e muitas vezes né? Dentro daquilo que a gente tem avaliado as empresas, mas existe a responsabilidade do indivíduo, do colaborador também. Então, quando a gente já está, isso já lá na ponta, né? Depois de ter criado um plano de ação que a gente vai olhar para o indivíduo, a gente busca também entender a realidade por trás daquela função que está sendo desenvolvida. E quem é o Jonatas além do profissional? Quem é o Jonatas além da função que ele exerce aqui? Então, não só o ambiente ele é adoecedor, mas sim, o colaborador ele tem a responsabilidade de cuidar da sua saúde emocional, de cuidar. A gente tem visto muito, tem chegado muito uma demanda de vícios em jogos online, tigrinho, essas coisas, entendeu? Isso aí tem. Então, às vezes o colaborador ele está ali na linha de produção, as peças, 9 segundos cada peça, e ele está pensando no agiota que ele está devendo. Tem que pagar. Então, o trabalho que a gente já propõe lá no final com o atendimento psicológico clínico na empresa é um olhar que a gente vai olhar o colaborador como um todo, além da função. Então, os dois lados, eles são importantes para a gente entender a saúde mental do colaborador. Não só o ambiente que é adoecedor, mas como o indivíduo. Então, assim, a gente acho que deu um boom, assim, não é essa palavra, não fugiu a palavra assim, mas a gente conseguiu entender muito, né, sobre a aplicabilidade da NR01, né, como a Larissa falou, existe ainda essa confusão, né, na prática, né, no exercício das normas, na aplicabilidade, na aplicabilidade das normas, né, e vocês, assim, trouxeram muita clareza para a gente, com situações práticas, lógico, sem citar né, nada, mas assim, eu acredito que quem está escutando, né, quem está ouvindo, vendo a gente, eu acho que ficou muito claro a respeito do que é a NR01, o que são os riscos psicossociais, como podem ser identificados, como podem ser as ações que podem ser tomadas a partir dos relatórios, né, que tipo de ações que a gente falou, né, as intervenções a partir dos atendimentos clínicos, palestra, roda de conversa, né, tanto ações mais onerosas, né, que seria o atendimento clínico ou uma mudança até mesmo organizacional, né, quanto algumas ações que são menos onerosas e que têm um impacto muito grande, treinamento, roda de conversa, né, coisas que são também muito valiosas. Então, assim, muito legal isso. E para fechar, né, esse momento aqui que foi muito bom e está sendo muito bom ainda, o que vocês acham que ainda precisa mudar na NR01? Para que esse documento deixe de ser só para que essa norma deixe de ser só um documento e passe a ser uma prática. Eu sei que o ponto fundamental que a gente comentou é a exigência, né, da aplicação. Eu acredito que para melhorar fiscalização, de fato, a fiscalização ela tem que acontecer. A gente tem tido oportunidade de ir em muita empresa e a gente vê que algumas empresas, a gente saiu da escravidão, mas o ambiente nos lembra muito a escravidão, né? Até pela estrutura do ambiente, pela forma que conduz as atividades, a falta de investimento na segurança do colaborador, né? Uma vez a gente foi numa empresa que eu olhei e falei, meu Deus, a pessoa para trabalhar aqui é porque ela precisa muito, né? Então, uma fiscalização que de fato aconteça nas organizações, nas empresas,
para que elas realmente mudem, né? Enfim, toda a estrutura, comportamentos e tudo mais. E a percepção também dos gestores, né? Então não adianta a gente ter toda essa parte documental se dentro da empresa tem pessoas que batem o pé, que não querem investir e que vão pagar multa mesmo, que eu já ouvi isso, Sim. né? Quem vai pagar multa é a empresa mesmo, então tá tudo bem, a gente vai pagar e deixar as coisas acontecerem do jeito que tem que acontecer lá, né? Então, acredito que uma boa fiscalização e mudança de mentalidade, né? Entender que um ser humano bem, um ser humano saudável, ele vai fluir em todos os âmbitos da vida dele, inclusive no trabalho. É verdade. Essa questão de fiscalização, eu lembro quando começou o E-Social, há 5 anos atrás, mais ou menos, as pessoas eram muito preocupadas com isso. Hoje já não tem mais tanta preocupação. E eu nunca vi, nesse meu tempo, desses 5 anos que tem E-Social, uma fiscalização de E-Social. Nunca vi uma fiscalização Geralmente social. acontece quando há uma denúncia, né? Quando Fora tem uma isso, denúncia, fora isso agora não tem. Mas Isso não tem. para você ver, é uma mudança de mentalidade, né? A gente está nesse 1 ano aí com esse prazo para não ter a fiscalização, para não ser ter a multado, multa, né? para não ser multado. O próximo ano vai ser um Deus nos acuda, salve-se quem puder, mas com o tempo a mentalidade ela vai ser construída. Eu percebo isso dentro da empresa que eu tô desenvolvendo atendimento clínico, o quanto já é cultural o cuidado com a saúde emocional dos colaboradores, ao ponto de um já indicar para o outro, procura esse programa, vai atrás da tua terapia, fala com o teu gestor para você frequentar o atendimento psicológico. Então já é cultural. É algo que se constrói da noite para o dia? Não. Mas hoje a gente está na frente, a gente está tendo a oportunidade de ver essa mudança acontecer, de o foco na saúde emocional dentro das empresas está acontecendo. Hoje a gente palestra, a gente tem contato com muitos estudantes, de vez em quando a gente está numa faculdade falando sobre NR01 e a gente está falando. Existe um mercado que se abriu para o psicólogo, que é dentro das empresas, né? Então, tem gente que está na faculdade com aversão à empresa. Eu não quero nada de organizacional. Não precisa querer organizacional. Quer ser clínico? Você consegue desenvolver clínica dentro das empresas. Jonathan, Larissa, essa conversa está maravilhosa. Mas, infelizmente, nós vamos ter que acabar. Tchau. Queríamos muito mais, né, Paulo? Porque de verdade que a gente aprendeu muito, Sim, né? com certeza. E é um tema tão importante, né? Queremos agradecer a presença de vocês, as falas de vocês, que foram muito importantes aqui para a gente, para os nossos telespectadores também. Com certeza vão conseguir aproveitar muita coisa. Eu, que sou da área, conhecia muito pouco da NR01 ainda, não tinha me aprofundado. Comecei a fazer uma pós de ergonomia do trabalho também para poder começar, também a entender um pouquinho mais sobre, né? Aprendi muito com vocês aqui hoje, né? E só agradecer a vocês, só gratidão a vocês por terem dispensado esse pouquinho de tempo de vocês aqui. Sei que a vida de vocês é muito corrida também, né? E terem se disponibilizado a estar aqui conosco é de grande valia para a gente. Muito obrigada. Deixem uma mensagem para quem quer procurá-los, né? Quem quer procurar a clínica de vocês, a clínica de vocês, assim, faz aquele merchan bem sedutivo, sedução. Pode ir lá. Eu deixo a fala para a psicóloga organizacional. Muito bem. Então, se lhe interessou, né? Se você tem vontade de fazer um trabalho diferenciado na sua empresa e também se regularizar para não pegar multa, né? Nós atuamos na Clínica Master Saúde, fica na rua Doutor Machado. Doutor Machado, eu ia falar João Machado. Doutor Machado, número 106, no centro, tá bom? Nós atendemos também de forma prestação de serviço, né? Atendendo outras clínicas de saúde ocupacional, né? Nós somos prestadores de serviço lá e a gente atende também outras clínicas, tá bom? Então, se você tem interesse, pode procurar pela Clínica Master Saúde ou nas nossas redes sociais. A minha é psicóloga Larissa Souza. E a minha é psi.jonataspatena. Isso. Telefone 9997-8031. O Luiz vai dar um jeitinho de colocar, né, Luiz? Vai aparecer aqui embaixo. Aí tu vai ter que colocar aqui embaixo, tá bom? Mas se houver essa necessidade, se houver esse interesse, você pode procurar a gente, que a gente está aqui à disposição para apoiar a sua empresa,
Ah, Jonas, a minha empresa tem 10 pessoas, não importa, você precisa estar regularizado. Regularizado. Então a gente já atendeu empresas com um colaborador e temos atendido aí com 400, 500, 600. E assim, é tempo de se regularizar e é tempo de se preocupar com a saúde mental. Tanto o colaborador como aquele que está na frente. Você é gestor, você precisa mais do que nunca cuidar da sua saúde mental, fazer terapia. Ai, que episódio maravilhoso, né? Que bom e que eu tenho certeza que isso ajudou muita gente. Muito obrigada, meus queridos. Muito obrigada, como a Paula já agradeceu, pela disponibilidade de vocês. E que a gente consiga, né, através de espaços como esses, mudar a mentalidade, né? A mentalidade da sociedade, né, em relação à saúde mental, em todas as áreas que ela está inserida, que é em tudo, né? Sim. Mas que a gente consiga realmente com um espaço como esse. E o nosso objetivo com esse podcast é justamente isso, né? Falar sobre saúde mental, falar onde está a saúde mental, onde a gente pode investir, né? Onde a gente pode levar o conhecimento, né? Nas mais diversas áreas, né? Que a psicologia está integrada, né? Porque, como a gente fala, a psicologia também é integral, né? O ser humano como toda a saúde mental. Então, foi esse nosso objetivo, né, Paula? Trazer profissionais competentes como vocês, que conhecem, que têm domínio, para ajudar quem está precisando de ajuda. Maravilha. E você, nosso telespectador, que está nos acompanhando, obrigada por assistir os nossos episódios. Comentem, deem sugestão de tema, vocês também, viu? Deem sugestão de temas para a gente trazer aqui profissionais, para que possam engrandecer mais esse podcast, né? Com conhecimento, com falas importantes, né? Nós tivemos uma repercussão muito boa do episódio da Brenda, né? Que trouxe aqui um assunto tão delicado, mas que foi de um conhecimento, assim, inenarrável, né? Então, tragam para a gente também sugestão de tema, do que a gente pode falar. Nos ajudem a construir isso daqui. E vem florescer com a gente.